E aí pessoal, beleza? Bom, dando continuidade ao estudo dos vertebrados, nesta aula vamos abordar os anfíbios e os répteis, esses dois grupos aí. Vamos nessa? Comparando de novo lado a lado, tá? Pessoal, os anfíbios são os primeiros vertebrados adaptados ao ambiente terrestre. Preste atenção que eu não falei os primeiros animais adaptados ao ambiente terrestre. Lembre que os anfíbios são do filo cordado, e antes do filo cordado surgir, filos anteriores como anelídeos, moluscos e artrópodes tinham representantes terrestres, certo? Então os anfíbios são os primeiros vertebrados adaptados ao ambiente terrestre, mas não totalmente adaptados. E os répteis são os primeiros vertebrados totalmente adaptados ao ambiente terrestre seco. Então vamos ver por que os anfíbios não são os primeiros vertebrados totalmente adaptados ao ambiente terrestre seco e os répteis o são. Começando pelos anfíbios, a palavra anfi significa ambas e bios significa vidas. Quais são as duas vidas dos anfíbios? Isso, aquático e terrestre. Quando que o anfíbio é aquático? Exato, quando ele é uma larva, quando ele é o girino, né? E quando ele é terrestre? Isso, quando ele é o adulto. E para a larva virar o adulto precisa acontecer metamorfose. Muito bem, então temos aqui exemplo de um grupo de vertebrados que, assim como os insetos, também possui metamorfose. Observe o desenho do sapo aí na sua tela. Nele são perceptíveis duas adaptações ao ambiente terrestre. Quais são? Muito bem, ó, as patas usadas na locomoção e lá dentro do corpo do bicho, os pulmões, adaptados à respiração aérea, né? Retiram oxigênio do ar. Só que esses pulmões têm uma pequena superfície para troca gasosa, portanto nem todo o oxigênio que eles precisam é absorvido pelos pulmões. Os anfíbios só sobreviveram à evolução porque além da respiração pulmonar também possuem, muito bem, respiração cutânea, que é a principal. Agora, para fazer troca gasosa pela pele, essa pele pode ser grossa? Pode ser seca? Não, né? Ela precisa ser fina, úmida e vascularizada, cheia de vasos sanguíneos. Então, a pele desses animais tem várias glândulas produtoras de muco que a mantém úmida. Assim, permite a entrada de gás oxigênio, saída de gás carbônico, mas permite grande perda de água. Então, favorece a desidratação. Então, a respiração cutânea é uma primeira característica aqui que não tornou os anfíbios totalmente adaptados ao ambiente terrestre. As outras, geralmente que caem no vestibular, dizem respeito à reprodução. A fecundação, por exemplo, encontro dos gametas é externo, e, portanto depende de água do meio para acontecer. Uma segunda característica que não tornou os anfíbios totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Dessa fecundação, surgem os ovos que não têm casca, que favorece a desidratação do embrião. Uma terceira característica que não tornou os anfíbios totalmente adaptados ao ambiente terrestre. E desse ovo nasce uma larva, que é o girino, e essa larva é aquática, vive no meio d'água. Portanto, a quarta característica que não tornou os anfíbios totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Então, aí estão quatro características que não tornaram os anfíbios totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Agora, vamos aos répteis fazendo a comparação. Observe o desenho da tartaruga aí na sua tela. A palavra réptil significa o que rasteja, tá? Bom, os répteis são os primeiros vertebrados totalmente adaptados ao ambiente terrestre. A respiração, por exemplo, dos répteis é totalmente pulmonar. Esse pulmão tem uma grande área de troca gasosa. Portanto, todo o oxigênio que o réptil precisa vem através dos pulmões. Como a respiração dos répteis é totalmente pulmonar, é por isso que tartarugas, quando se enroscam em redes de pesca, morrem. Morrem o quê? Exato, morrem afogadas. A pele dos répteis é queratinizada, então é bastante impermeável, o que evita a desidratação. As duas primeiras, características que tornaram os répteis totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Respiração totalmente pulmonar e pele impermeável, queratinizada. Em relação à reprodução, o macho dos répteis possui pênis, ao contrário dos anfíbios, que não têm. Portanto, a fecundação é interna, ou seja, independe de água do meio. Uma terceira característica que é oposta à fecundação externa dos anfíbios. Dessa fecundação surgem ovos que têm casca e outros anexos embrionários, como veremos daqui a pouco. E ovo com casca impede desidratação, em oposição ao ovo dos anfíbios que favorecia a desidratação. E o desenvolvimento dos répteis é direto, ou seja, não tem uma larva aquática que depende necessariamente de água do ambiente para viver. Outras características, por exemplo, dizem respeito aos ovos. Então vamos à comparação desses ovos. Os anfíbios têm ovo que se desenvolve meio aquático, e esse ovo também tem as mesmas estruturas que ovos de peixes, tá? Observe aí, temos ali em rosa o embrião, que fica curvado em forma de uma vírgula, E o único anexo embrionário que existe nesse ovinho, que é um ovo esférico,
é uma bolsinha cheia de substâncias nutritivas chamada de saco vitelínico, que tem a função de nutrir o embrião. Observe que esse ovo tem uma membrana, só que essa membrana não é uma casca que evita a desidratação. Então esse ovo não pode se desenvolver em meio terrestre, senão o embrião se desidrata e morre. Agora, os ovos dos répteis são ovos que se desenvolvem em meio terrestre. E serve tanto para réptil quanto para ave. As estruturas são as mesmas. Observe o desenho aí. Temos aqui cortado, quebrada a casca, para observarmos o embrião lá dentro. Temos aqui o embrião, em rosa. De novo, o saco vitelínico em amarelo. Temos aqui uma bolsinha que armazena os excretas. Basicamente, em réptil e ave, é o ácido úrico. E para alguns vestibulares faz as trocas gasosas. Temos aqui em volta do embrião uma bolsinha cheia basicamente de água, que é o âmnio, na verdade é a bolsa amniótica, que protege contra impactos mecânicos, pancadas, choques, impede desidratação, e o córeo, que na verdade é bastante reduzido, mas teria a mesma função nesse caso do âmnio, tá? Mas o vestibular não vai perguntar para você a função do córeo, só vai pedir para você identificar o córeo. Então, envolvendo o embrião, temos a bolsa amniótica mais internamente e o córeo mais externamente. Então, as adaptações dos répteis ao ambiente terrestre, que os tornaram totalmente adaptados ao ambiente terrestre, a respiração totalmente pulmonar, epitélio queratinizado, fecundação interna, ovo com casca, ovo com córeo, ovo com âmnio e ovo com alantoide. Vamos agora à classificação, começando de novo pelos anfíbios. Temos aqui 3 ordens. A primeira ordem dos anuros. An significa sem, uro significa cauda. Então são anfíbios sem cauda. Por exemplo, um sapo. Temos aqui as rãs. E as pererecas, que são menorzinhas, Todos esses animais, sapos, rãs e pererecas, possuem veneno. Mas as glândulazinhas chamadas de paratóides, que ficam no dorso, não conseguem injetar esse veneno nos animais, portanto eles são venenosos, mas não são peçonhentos. Temos a segunda ordem aqui dos orodelas, ou chamado também de caudata, são anfíbios que têm cauda, por exemplo. Temos aí, muito bem, uma salamandra, parece uma lagartixa, mas não é. E temos aqui também um axolote. Em relação aos axolotes, se você prestar atenção, essas estruturas na cabeça deles são as brânquias. Esses animais, segundo alguns biólogos, têm uma pseudometamorfose, porque continuam com características de larva, respiração branquial e cauda. Essa pseudometamorfose é chamada de neotenia. E temos a ordem dos ápodos, que são anfíbios sem pés, muito bem. E temos aqui as cobras cegas, também chamadas de cecílias. E dos répteis agora, temos também 3 ordens. A ordem dos escamados, que são répteis com escamas. Temos aqui os lacertílios, que são os lagartos e lagartixas, e os ofídeos, que são as serpentes. E nesse caso aí temos uma jararaca, uma serpente peçonhenta. Observe na cabeça desse animal 2 aberturas, e o pessoal do interior chama cobra de 4 ventas. A primeira abertura aqui na frente é a narina, e a segunda abertura é o órgãozinho, detecta calor, as fossetas loreais, que são características de cobras peçonhentas. Temos aqui a ordem dos quelônios, por exemplo, as tartarugas. Temos aqui os cágados, e os jabutis. E temos aqui a ordem dos crocodilianos, jacarés e crocodilos. O animal da esquerda é um jacaré e o da direita é um crocodilo. Bom, no próximo slide temos uma tabela comparativa entre essas duas classes. Observe. Então vamos lá. A pele dos anfíbios, o epitélio dos anfíbios é permeável, tem várias glândulas mucosas. A dos répteis é impermeável. A respiração das larvas de anfíbios é branquial e cutânea. E dos adultos, pulmonar e cutânea. E dos répteis é totalmente pulmonar. A fecundação dos anfíbios é externa, a dos répteis é interna. Os ovos dos anfíbios não tem casca, dos répteis tem casca. E o embrião desenvolve também aqueles anexos, córeo, âmnio e alantoide. O desenvolvimento dos anfíbios é indireto, ou seja, tem uma fase larval que sofre metamorfose para virar o adulto. E dos répteis é direto, não tem fase larval. A excreção de um girino, de uma larva de anfíbio, é a amônia. E o do adulto é igual à nossa, é a ureia. E dos répteis, ácido úrico. E o único anexo embrionário que tem o ovo de um anfíbio, o embrião de anfíbio, é um saco vitelínico. E dos répteis, saco vitelínico, âmnio, córeo e alantoide.
E o tipo de metabolismo dos dois, tanto anfíbio quanto réptil, também é ectotérmico, assim como os peixes. Então a fonte de calor que aquece o corpo desses animais e aumenta o metabolismo é externa, geralmente é o sol. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula veremos as aves e os mamíferos. Assistam. Abraço e até mais. Tchau, tchau.